Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no Empreenda Mais, programa semanal de empreendedorismo da TV Manaim. A cada episódio nós sempre tratamos de gestão para empresas, com sugestões, com opiniões, com práticas, experiências vividas por empresários e também consultores, professores. E nós estamos agora numa sequência de episódios, já tivemos alguns anteriores, tratando do investimento na própria pessoa, em você mesmo. Você empreendendo, ou iniciando o empreendimento e depois até criando uma empresa naquele segmento. E hoje nós falaremos da oportunidade que tem o corretor de imóveis. E para falar desse tema, nós estamos aqui com o Ricardo Kretli. Ricardo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Aníbal. Obrigado pelo convite. É sempre uma alegria estar aqui na rádio, na TV Manaim. Muito bom. Ricardo, você, conheço um pouquinho da sua história, você não começou como corretor de imóveis, mas mudou de automóvel, né? Era sempre na área de automóveis, mudou para corretor de imóveis. O que faria essa mudança? É oportunidade? É melhor? É pior? É igual? É um momento? É economia? O que você diria sobre essa mudança? Aníbal, foi mais uma decisão pessoal, né? Depois de 32 anos atuando no mercado de automóveis, eu tive o privilégio de ficar 25 anos na rede Volkswagen e depois fiquei 7 anos no mercado de seminovos. Chegou no final de segundo semestre de 2024, comecei a observar algumas oportunidades no mercado imobiliário, até porque eu tinha amigos, clientes que na hora de comprar imóveis, às vezes trocava a mão, ligava pedindo opinião, pedindo uma sugestão. Inclusive, não sendo corretor de imóveis, eu tive a oportunidade de acompanhar alguns amigos que tomaram decisão no mercado imobiliário. E ao participar dessas decisões, eu vi que tinha espaço, que era um mercado interessante. Aí foi onde, final de 2024, eu tomei a decisão de migrar para o mercado imobiliário. Eu só tenho um ano como corretor de imóveis. Muito bom. Mas, tem sido uma experiência muito interessante. Muito boa, né? Ricardo, então, quem vende automóvel, vende imóvel. Quem vende automóvel, vende imóveis. E vende mais alguma coisa também, certamente, né? Porque um vendedor de automóvel, normalmente, ele tem uma habilidade muito grande, né? Eu vou só resumir, eu fui para o mercado de vendas em 1993. Eu acho que eu sou talvez um dos poucos entrevistados aqui que tive a honra de o primeiro empresário a assinar a minha carteira foi você, né? Em 1990, quando eu só tinha apenas 16 anos. Era criança. Né? E você era empresário do ramo de supermercado. Então, tive o privilégio de vir trabalhar em Vitória e fiquei no estoque até 1993. E depois fui convidado a ser gerente de uma concessionária Volkswagen apenas com 19 anos. Então, para mim foi uma surpresa, né? Quando criança, adolescente, talvez pensava em ser um advogado, pensava em ser um corretor. Inclusive, eu cursei, sou um bacharel de Direito, e quando fui convidado para ser um gerente de vendas, uma surpresa. Os meus amigos de infância, aqueles que falam assim, eu sempre tive com uma pessoa tímida, uma pessoa mais fechada, e alguém fala para ser vendedor precisa ser simpático, precisa conversar bem, precisa ser conversador, às vezes tem, e não é essa a realidade. Para ser um bom vendedor, para ser um bom corretor, treinamento para isso, e é possível, através de bons treinamentos, você entrar no mundo de venda, que talvez seja uma das profissões mais belas do mundo, é você trabalhar com vendas. Normalmente o consumidor gosta muito de comprar, e às vezes não tem muita paixão pela figura do vendedor. Isso, treinamento, te posiciona talvez de uma forma mais segura no mercado. Okay. Porque vender também é cuidar de gente, vender é conquistar pessoas. E foi aí que eu migrei para o mercado imobiliário. Muito bom. Ricardo, quem migra, e eu conheço a sua história, né? Você acabou dizendo que nós trabalhamos junto lá mais de 30 anos atrás, o que foi uma alegria, e eu acompanho e vejo a sua trajetória vitoriosa e séria, né, como profissional. Mas vamos falar um pouquinho agora do corretor de imóveis. Para se tornar um corretor de imóveis, então quem está nos acompanhando, ele quer entrar na área de imóveis, primeiro
difere o empreendimento de automóvel e imóvel, porque em automóvel, se você quer ter uma loja de automóvel, você tem que ter o estoque de automóveis seu. E em imóvel, há um benefício muito grande porque você trabalha com estoque do dono, do proprietário do imóvel. Então, né, construtoras ou proprietários de imóveis, o que facilita muito o investimento nessa área. Mas para se tornar corretor de imóveis, o que ele precisa fazer, além de aprender a vender? A NIB existe toda uma estrutura, né? Nós temos o Cresce, que é uma organização muito séria, uma instituição que presta um bom trabalho. Existem escolas para isso, você consegue fazer um curso para corretor de imobiliários ou técnico em vendas imobiliárias em aproximadamente 6 a 9 meses no máximo. Existem várias escolas credenciadas e autorizadas por Cresce a prestar esse serviço. Então, assim que você conclui essa formação, que normalmente você vai concluir no máximo em 12 meses, você passa a ter um certificado, você, como corretor de imóveis, você vai credenciar no Cresce, tirar a sua identidade como corretor, e aí inicia o desafio, né? Vender para quem, vender aonde, eu vou vender no estado, vou vender apartamentos, vou vender casas, vou vender para o empresário. Eu tive a felicidade de vir do mundo de vendas e nesse período construir uma carteira. Então, assim, quando eu decidi ir para o mercado imobiliário, eu comecei exatamente em janeiro de 2025. E aí eu vou contar resumir a minha experiência. Eu trabalhei em janeiro, fevereiro, março e abril sem fazer uma venda. Só contatos? Só contatos. Não sou de muito de usar as redes sociais, e aí fica um dilema. Acho que a rede social eu tenho certeza que ajuda, contribui, e devo usar, estou me preparando para isso. Mas nos primeiros meses de trabalho, e claro que automóveis é uma paixão, quem mexe com carro sabe disso, é difícil você tomar essa decisão, porque automóvel é aquela venda que acontece de forma diária, de forma semanal, você tem metas, você tem objetivo, é um negócio muito empolgante e também rentável. E aí eu decidi migrar para o mercado imobiliário, fiquei os primeiros 4 meses, não houve uma venda. Eu vendi uma venda de massa, ela declinou, por parte da documentação, que é outro cuidado que o corretor precisa olhar com muito carinho, né, a documentação. Eu tenho a felicidade de ter uma esposa que é advogada, né? Os contratos das vendas feitas dos imóveis, quem faz para mim é a minha esposa. Então, assim, que é uma parte importante, uma parte jurídica, teria que ter outro programa só para falar de documentação de imóveis. Mas o primeiro cliente, eu saí daqui e fui para o interior atender um cliente no mês de maio, talvez foi uma das primeiras vendas. Eu cheguei na casa do cliente às 8h30 da manhã. Ele falou, eu tive um imprevisto, eu tenho um caminhão meu deu um problema e eu preciso lá atender, socorrer meu motorista. Eu falei, posso ir com o senhor? Ele falou, pode. E quando deu meio-dia, ele tinha resolvido a questão do caminhão, o telefone toca, e de repente alguém liga da família e fala assim, a mamãe passou mal, tem que ir para Cachoeiro ser internado. Ele falou, meu amigo, hoje não é o seu dia de sorte, porque agora eu preciso de Cachoeiro. Eu falei, eu fico aqui em Presidente Kennedy, te aguardo o senhor. Ele voltou às 16 horas, eu cheguei em Marataízes, era final da tarde. Aí nós fomos para a padaria tomar um café, ele falou assim, você como corretor me chega aqui 8h30 e agora nós vamos falar do negócio às 17 horas, 5 horas da tarde. Quando assim, eu procurei entender a dor do cliente, eu não sei se naquele momento eu estaria fazendo a venda, mas certamente o fato de entender a necessidade dele me ganhou a preferência. Eu saí lá desse cliente às 20 horas, 21 horas com um contrato de uma venda de 4,5 milhões. Então, assim, é entender o cliente, é entender a necessidade. Esse é o mundo de vendas. Sim. Porque certamente o seu maior público nosso aqui são jovens empreendedores que querem, né? Será que vale a pena ser corretor? Será que vale a pena trabalhar com imóvel? É bastante interessante. Primeiro eu queria fazer uma observação para quem está nos acompanhando, porque o país é grande, né? Sim. E ele falou aqui Marataízes, passou por Presidente Kennedy, são cidades aqui do interior do estado do Espírito Santo, onde ele ali realizou o negócio. Mas a experiência enriquece muito, Ricardo, porque você traz aí a persistência do vendedor. No primeiro momento, logo pela manhã, você poderia dizer, então, hoje não vai dar certo mesmo, como o próprio cliente lá disso. Entrar no carro e retornar, né? Voltar e dizer, não realizei a venda, e você persistiu ali, tendo toda a paciência e acompanhando aquele cliente até concluir o negócio, o que certamente foi bom para o cliente. Agora eu queria falar com você um pouquinho o seguinte, o vendedor
naturalmente que ele tem que ter perfil de honestidade, lealdade com os clientes e tal. Como é que um vendedor que quer fazer uma venda, ele se torna essa pessoa que ele também é um consultor? Você tem uma larga experiência e pode falar muito disso. Como é que ele dá essa consultoria, ainda que na consultoria ele possa dizer assim, bom para o senhor é não comprar o que eu estou lhe vendendo. Será que chega a esse ponto de lealdade, isso acaba incluindo essa pessoa na carteira, como você chamou carteira, né, que é a sua relação de contatos de clientes? Aníbal, acho que assim, o vendedor de verdade, a gente pode usar uma expressão que ele tem vida longa, né? Ele dura para sempre. E precisa ser de verdade. Então nós temos a felicidade de conhecer o mundo de vendas e também conhecer o Evangelho. O Evangelho, assim, os valores são importantes, os princípios são importantes. O trabalhar com a verdade é importante. Eu lembro de um cliente que se tornou um amigo, ele tinha feito uma compra de um carro comigo, e quando a gente veio buscar o carro 3 dias depois, ele falou assim, Ricardo, é verdade que esse carro vai sair de linha? Eu falei, é verdade que ele vai sair de linha. Então assim, você tem hora que você está diante de alguns desafios. Para que você possa ter essa confiança em entender o cliente, acho que o interessante é você fazer perguntas. Qual que é a sua necessidade? O que você espera? Onde você espera morar? Qual imóvel que você procura? Perfeito. Então, você fazendo perguntas, você abre janelas para você entender a necessidade do cliente. Não você oferecer... E o mercado de imóveis também é interessante, né? Porque você tem vários imóveis. Então, hoje, em vez de você oferecer um imóvel, que às vezes faz parte da sua carteira, é você perguntar a esse consumidor, esse cliente que busca imóvel, qual é o imóvel ideal para ele e para a família. Então, fazendo algumas perguntas que técnicas de vendas nos ensina, você abre janela para entender a necessidade do cliente. Qual bairro que você quer morar, qual tamanho... Eu tenho um cliente, por exemplo, que apaixonou pelo apartamento, mas as garagens do prédio não atendia, porque ele usa carros grandes, né? Então, além de um bom apartamento, de um apartamento bem localizado, ele tinha necessidade de contemplar as garagens. A garagem atende a rotina do cliente que usa caminhonetes, SUV, tudo isso você tem que identificar. Entendi. Bom, o que você está falando aí é mais um ensino aqui para quem quer entrar no ramo de vendas, especialmente de imóveis, como nós estamos falando aqui, porque você está dizendo o seguinte, eu não estou indo para vender aquilo que eu tenho para vender, eu estou indo para perguntar ao cliente e dar a consultoria necessária para entender o que ele precisa. Né? E talvez o produto que eu tenho não é o produto dele hoje, mas eu posso buscar no mercado esse produto, por exemplo. Né? Eu, as minhas primeiras vendas, por não usar as redes sociais e vou usar, eu separei algumas semanas e falei assim, mandei 30 mensagens por semana para 30 clientes da minha carteira do mercado de automóveis. Então eu mandei 120 mensagens, mandei durante um mês 30 mensagens por semana. Dessas 120 mensagens que eu enviei, eu tive 76 demandas. Alguém que tinha imóvel para comprar ou que tinha imóvel para vender. Aí eu fiquei surpreso, né? Porque eu estava mandando para minha carteira, falei assim, a partir de hoje eu sou corretor. O Ricardo da Volkswagen, o Ricardo do mercado de automóveis, a partir de hoje é corretor. E fiquei muito feliz, porque desses clientes que eu enviei, 76 responderam, mas uns responderam desejando boa sorte, desejando sucesso, mas outros já responderam com demanda. Aí começaram as minhas primeiras vendas. Então, assim, você entender a necessidade do cliente, o que ele busca no mercado imobiliário, é o melhor caminho. Porque o ideal é servir entendendo a necessidade que o cliente precisa. Ou seja, a venda tem que ser boa para quem está vendendo e principalmente para quem está adquirindo aquele produto ou aquele serviço, né? Eu, no mundo de vendas, eu falo assim, se você atende 2 clientes da mesma forma, certamente um você não atendeu bem. Ah, interessante. Porque as necessidades do consumidor é totalmente diferente, Aníbal. Então, você precisa, o importante é ouvir, é sentar numa mesa, é por telefone, é por WhatsApp, é entender a necessidade do cliente para que você possa... E assim, o cliente satisfeito, ele multiplica, ele indica, esse é o mundo de vendas. Ótimo. Você falou aí que você já tinha uma carteira de todo o seu tempo e você aproveitou essa carteira. E como é que alguém que não tem carteira, veio de outro segmento, às vezes, nunca foi vendedor, ou é apenas um jovem iniciando, como é que ele faz isso, Ricardo? Existe uma estrutura muito forte no mercado imobiliário. O mercado imobiliário no Brasil e no Espírito Santo em especial, muito sólido, né? Eu falo que o Brasil descobriu o Espírito Santo, né?
Ok. em especial a Grande Vitória. Há várias mensagens que é o metro quadrado mais caro de Vitória. Vitória está sempre entre as 5 capitais para se viver, com qualidade de vida. Esse ano em primeira, Vila Velha chama muita atenção. Vila Velha deixou de ser uma cidade titulada há anos atrás, com a cidade dormitória, talvez uma das cidades que mais investe no mercado imobiliário. Só para nós não ficarmos só aqui no Espírito Santo, Sim. a gente precisa entender que esse movimento também está lá em Camboriú, está em muitos lugares, Brasil afora, porque às vezes você que está nos assistindo mora em outro estado e esse movimento de imóveis e lançamentos, isso é Eu estou com atendimento, uma ação nacional. Né? Eu tô atendendo um cliente, um brasileiro que mora nos Estados Unidos, né? Que também eu visitei uma construtora essa semana que no mês de dezembro 15% do faturamento dessa empresa foi para brasileiros que moram nos Estados Unidos. Então, quando você tira o seu Cresce, você vai falar assim, a partir de eu sou um corretor, existe uma estrutura muito forte. Existem imobiliárias grandes, que trabalham só com lançamentos, que só trabalha com outra que se especializa em mercado empresarial. Existem as construtoras, nós temos excelentes construtoras no Espírito Santo. Eu poderia aqui falar o nome assim, umas 10. E no Brasil inteiro, né? Que abre portas, que te recebe muito bem, que te oferece tratamento, que você vai para os lançamentos. Se você participa de um lançamento de uma construtora, você sai desse lançamento com o sentimento, eu sou corretor, eu tenho produto para vender. Porque as construtoras e as grandes imobiliárias, elas estão preparadas para receber no mercado os novos corretores. Ótimo, então você está dizendo o seguinte, ele pode entrar via uma construtora, ele pode participar de uma corretora de imóveis, uma empresa corretora de imóveis, então é o ponto de entrada, né? Vamos dizer assim, o início dele, a inserção dele nesse mercado. Mas antes ele precisa já ter o Cresce ou dá para ele vender usando o Cresce, usando a regulamentação daquela construtora ou daquela imobiliária? Boa pergunta, Aníbal. Ele pode entrar como estagiário, ele pode usar o Cresce da imobiliária da estrutura que existe, né? Eu aconselho ele entrar como estagiário. Okay. Ele se chama de estagiário, mas é como um corretor que está ligado a um Cresce de pessoa jurídica. Mas que ele possa, assim, o ideal é entrar na escola, fazer o treinamento para que nos próximos 6, no máximo 9 meses, ele tenha o seu Cresce. Não que ele vai tirar um Cresce e vai para o mercado de forma autônoma. Certamente muitos vão para a corretora ou para as construtoras e permanecem, fazem carreiras assim durante vários anos. Ótimo. Então, assim, as construtoras e o mercado imobiliário te dá muita segurança quando você decide ser um corretor. E são muitos segmentos, né, Ricardo? Muitos. Pode ser corretor de casas, pode ser no interior do país, pode ser nas áreas de balneários, né, de praias, pode ser corretor de imóvel rural e por aí vai, né? Aníbal, são muitas oportunidades. E com a facilidade hoje que a gente tem de informação e tecnologia, é possível você fazer uma venda e tudo isso fazer de forma digital. Você apresentar um imóvel através de forma digital, você assinar contrato de forma digital. Esse cliente dos Estados Unidos, por exemplo, eu estou fazendo a apresentação do imóvel através de vídeo. Se essa venda acontecer, o contrato também vai ser assinado de forma digital. Eu fui passear agora recente em Marabá, um cliente me ligou, Ricardo, eu preciso de um apartamento. Eu mandei para ele um vídeo de 20 segundos, porque a única questão que ele falou, Ricardo, de preferência, de frente para o mar. Eu recebi um material de um corretor parceiro e as parcerias e como as portas se abrem para você fazer parcerias sólidas. O corretor me mandou um material com vários vídeos, com mais de 30 fotos de um apartamento. Eu mandei um vídeo de 20 segundos. Ele marcou a visita nesse apartamento, no dia seguinte ele me ligou, falou, estou dentro do apartamento, não sei o que você vai fazer, mas o apartamento é meu. A partir de agora você está autorizado a fechar o apartamento. E tudo isso foi feito por telefone. Então também é um dos benefícios, uma das vantagens. Usar a tecnologia, né? O corretor de imóveis tem de usar a tecnologia. Muito bom. Mas é uma bela profissão para quem gosta de vendas e para quem nunca trabalhou com vendas, também é possível se tornar um grande corretor, pela estrutura que o mercado imobiliário hoje oferece. Excelente. Ricardo, ao final de cada episódio, nós sempre lemos aqui um texto da palavra do Senhor, que eu vou fazê-lo agora. Amém. Esperamos que esse episódio tenha contribuído muito para você que queira
atuar nesse segmento, que é o corretor de imóveis, que pode entrar com o seu CPF, vamos dizer assim, depois se tornar um corretor oficialmente, depois você se tornar ali até um dono de uma corretora de imóveis ou uma construtora, né? O segmento é muito amplo, com muitas oportunidades. Nós vamos ler um texto da palavra que está em João, Evangelho segundo João, capítulo 10, verso 9, que nos diz assim: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagens. O Senhor tem nos abençoado grandemente na sua presença, nada tem faltado para aquele que entrou na presença do Senhor. Ricardo, seja muito obrigado, né? Seja muito bem-vindo aqui nessa passagem sua. Obrigado. Muito obrigado pela sua contribuição, pela sua experiência. Obrigado e agradecer toda a audiência da Rádio TV Manaim. Muito bem. E a você que está conosco, continue na nossa programação, na TV Manaim. São muitos episódios, especialmente os episódios eclesiásticos que falam da Bíblia, cultos. E deixamos aqui um abraço e até o próximo Empreenda Mais.